Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 13 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 20 ao capítulo 22, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Você já percebeu como os capítulos, de 2 Reis são longos? Muita história, não é? Vários reinados num só capítulo. E às vezes, a nossa conversa aqui se torna um pouquinho mais longa. Mas vamos falar da doença de Ezequias, Ontem nós vimos a vitória dele sobre Senaqueribe e como ele reagiu à afronta de Senaqueribe, Nos ensinou muito. E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amon, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se você recebesse uma notícia dessa, o que você faria? Ezequias vai nos ensinar um pouco mais. Olha a reação dele. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então, nós olhando aqui, a gente vê que ele declara a vida dele ao Senhor. Nem todos podem declarar a vida dessa forma que o rei Ezequias declarou a Deus, Ele lembra que andei com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, E antes, essa oração foi tão sincera, tão íntegra, tão intensa, que o profeta Isaías, antes que ele tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que oração, poderosa do rei Ezequias. Orou e Deus imediatamente, quase que imediatamente, respondeu à oração dele. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então aqui nós estamos vendo, que Ezequias foi salvo da morte e já sabia qual era o dia da sua morte. Por quê? Deus disse para ele: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então ele sabia que ele tinha mais 15 anos. Que acabou esses 15 anos, ele já podia saber que era chegado a morte dele. Como você administraria isso? Como bênção, ou você viveria esses 15 anos se lamentando pela chegada do dia da morte? Ezequias, o texto fala que disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, ainda deu a receita para ele. Tomaram-na e puseram sobre a ferida, Em algumas versões fala úlcera. E ele se recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao teu terceiro dia, subirei à casa do Senhor. E respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Olha que fenomenal isso. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus.
Tal, porém, não acontece, antes retrocederá 3 graus, 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus da sombra lançada pelo sol, declinando o relógio de Acaz. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, tudo que se achava nos seus tesouros. Olha só, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías, veio ao rei Ezequias e disse: que foi aqueles homens disseram, e da onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: e que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, como tudo que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma aqui, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Olha que egoísmo do profeta Ezequias. É o interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos mostra, né? Deus não fantasia nada, Deus mostra a verdade nua e crua, Deus mostra os pontos bons e os pontos ruins. Cabe a mim e a você olharmos os exemplos da palavra de Deus e seguirmos aquilo que é bom, aprendermos aquilo que é bom e com os erros olharmos para dentro de nós e decidirmos não viver a mesma coisa. E aí nós vamos ter a morte de Ezequias ainda no capítulo 20. Quanto aos atos de Ezequias, né, o seu poder, ele fez um açude, um arqueduto, ele trouxe água para dentro da cidade, né? Isso foi algo assim maravilhoso. Porventura, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá. Ele teve um grande reinado. E ele vai descansar com os pais. E sabe quem vai reinar no lugar dele? Manassés, seu filho. Agora aguarde, vamos descobrir quem foi Manassés. Tinha Manassés 12 anos, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe era Efzibá. Ele fez o que era mal perante ao Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara daquela terra. Tornou edificar nos altos, que Ezequiel tinha limpado tudo, tirado tudo, pois Manassés, o seu filho, foi lá e reedificou. Postes ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, prostou-se, né, aos exércitos do céu e serviu, edificou altares na casa do Senhor. É isso mesmo que você ouviu. Nem a casa do Senhor foi poupado por Manassés. Ele queimou o seu próprio filho em sacrifício. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com os médiuns, era feiticeiro. Ele prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocou a ira do Senhor. Também pôs a imagem de escultura, um poste ídolo que tinha feito, sabe aonde? Na casa do Senhor.
e dissera na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Pois foi lá, na casa do Senhor, lugar de habitação do Senhor, que ele profanou o templo e colocou um poste ídolo, né? E aí nós vamos ver. Eles, porém, não ouviram, né? Manassés de tal modo fez Israel errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel, né? E aí nós vamos ver que chegou o tempo de vir o juízo de Deus sobre Judá. Samaria já tinha sido tomada, o povo já tinha sido levado para lá, não é? Restava ainda a misericórdia de Deus sobre a casa de Judá. Então o Senhor falou por intermédio do profeta a seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior de tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também fez Judá pecar com ídolos. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá que nunca se ouviu. Tinirão os ouvidos ao ouvir. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, ou seja, o mesmo que aconteceu com Samaria, acontecerá em Jerusalém, né? E eliminarei Jerusalém como quem elimina sujeira de um prato, elimina-a e emborca. Abandonarei o resto da minha herança e entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos. Servirão de presa, despojo para todos os seus inimigos. Sabe por quê? Porque fizeram o que era mal perante a mim e provocaram minha ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. E aí nós vamos ter a morte de Manassés, quanto mais os atos de Manassés, está lá nos livros dos reis de Judá. Ele descansou com seus pais, foi sepultado no jardim da sua própria casa, que era o jardim de Uzá, e Amon, seu filho, vai reinar em seu lugar, né? E aí a gente vai ver o reinado de Amon no finalzinho do capítulo. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar em Judá. A sua mãe chamava Mesulemete, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Como fizera o seu pai Manassés. Andou no caminho em que andou o seu pai, serviu a ídolos, adorou a ídolos, abandonou ele definitivamente ao Senhor Deus, né? O Deus dos seus pais, dos seus ancestrais. E aí os servos do rei Amon vão conspirar contra ele e matá-lo em sua própria casa, né? E aí, quanto os atos de Amon, está lá no livro de Reis, ele vai ser enterrado no jardim de Uzá, lá, né, na sepultura que mesmo que seu pai foi enterrado, e quem vai ser suscitado rei no seu lugar é Josias. E agora nós vamos iniciar o reinado de Josias no capítulo 22. Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, e ele reinou 31 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Gedida, né, e era filha de Adias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou no caminho de Davi, né, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão, né, Safá, filho de Azalias, dizendo: sobe a Ilquias, que era o sumo sacerdote, para que ele conte o dinheiro que trouxe da casa do Senhor, a casa do Senhor, o qual guardaste da porta
que ajuntaram o povo e o deram nas mãos daqueles que tinham as obras, cuidavam das obras, né, a cargo da casa do Senhor, para que eles pudessem reparar os estragos. Lembra que Manassés fez até poste ídolo de adoração a outros deuses dentro da casa do Senhor? Pois é, lá vem Josias organizar tudo, né, estabelecer. E aí nós vamos ver que os carpinteiros, edificadores vão trabalhar, né? Colocar a mão na obra para restabelecer toda a ordem do templo. E aí, nessa organização do templo, nessa limpeza, Ilquias vai achar o livro da lei. Ele acha o livro da lei na casa do Senhor e ele manda entregar ao rei, né? Então o escrivão Safã, que veio a ter com o rei, lhe deu relatório dizendo que os dinheiros que eles contaram, né, o que achou, que deram início à obra da casa do Senhor, e relatou também dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, né? E Safã vai ler este livro ao rei. Josias vai mandar consultar uma mulher, que eu tenho uma admiração por ela, chama Hulda, a profetisa Hulda. E por quê? Porque quando Josias começa a ouvir aquilo que estava no livro da lei, ele começa a rasgar as vestes, porque ele fala: nós estamos totalmente em desacordo com a lei de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que é abominável. Olha ao nosso redor, tudo isso está contra os preceitos de Deus. E aí Ezequias urgentemente vai ordenar a Ilquias, o sacerdote, né, que procure alguém para consultar ao Senhor por ele, né? E aí nós vamos ver que o sacerdote Ilquias vai ter com a profetisa Hulda, tá lá no versículo 14 do capítulo 22. A profetisa Hulda era mulher de Salum. Salum era o mordomo, né? Aquele que cuidava das roupas sacerdotais, né? E ele era filho de Tikva, filho de Arás, né? E Hulda e o seu marido, eles habitavam na cidade baixa de Jerusalém, né? Então era uma área mais pobre ali de Jerusalém, era a periferia de Jerusalém. E aí nós vamos ver que ela lhe diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei leu. Visto que me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras da sua mão, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ou seja, não tem volta. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria uma assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei a resposta dada pela profetisa Hulda. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração. Mesmo em tempo de perversidade, ainda há
homens e mulheres que querem honrar a Ti com as suas vidas, honrar a Ti obedecendo os Teus preceitos. Senhor, que neste século o Senhor nos encontre com um coração reto, disposto a Te obedecer, porque queremos colocar diante de Ti sempre tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.